Olá, a guerra de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã completa 3 semanas neste sábado com uma nova escalada, ataques aos centros de produção de gás e petróleo, o que a torna ainda mais incontrolável quando entra na 4ª semana. Só para lembrar, no início da guerra, o presidente Donald Trump previu que ela duraria 4 a 5 semanas, mas ainda parece muito longe do fim. Depois de um bombardeio de Israel ao campo de gás iraniano de South Pars, o Irã atacou em Ras Laffan, no Catar, o maior centro de liquefação, estocagem e exportação de gás natural liquefeito do mundo, que tem uma área 3 vezes maior do que a cidade de Paris, abriga complexos petroquímicos e um terminal portuário. O Irã também atacou uma refinaria em Haifa, em Israel, e outras instalações de países árabes do Golfo Pérsico. Até agora, os ataques eram a portos ou reservatórios, não a instalações de extração e processamento de gás e petróleo. O impacto desses bombardeios pode afetar a produção por anos, muito depois do fim do bloqueio do Estreito de Hormuz. O Catar declarou, por exemplo, que serão necessários 3 a 5 anos para recuperar o que foi danificado em Ras Laffan. Até agora, também foram registrados bombardeios do Irã à infraestrutura do setor de energia na Arábia Saudita, no Kuwait, nos Emirados Árabes Unidos e dias atrás também no Bahrein e no Omã. A Arábia Saudita reagiu e ameaçou contra-atacar a infraestrutura energética que sustenta as economias do Golfo Pérsico e é crítica para os mercados internacionais de energia, de gás e petróleo e para os consumidores, principalmente da Ásia e da Europa. A capacidade do Irã de resistir nesta fase da guerra está em tornar o mundo refém por causa do petróleo, do gás e de outras exportações do Oriente Médio, como fertilizantes. Outro recurso vulnerável é a água em países desérticos. 90% da água potável do Kuwait e 70% da água da Arábia Saudita vem de usinas de dessalinização, que são alvos fáceis, assim como as instalações de petróleo e gás. As monarquias do Golfo Pérsico são atacadas sob o pretexto de que têm bases militares dos Estados Unidos. O Irã exige que todas elas sejam fechadas. Mas esses países também representam um tipo de sociedade muçulmana completamente diferente daquela pregada pelos ayatolás da Revolução Islâmica do Irã. As monarquias do Golfo Pérsico, os Emirados Árabes e o Catar, por exemplo, se tornaram centros financeiros, turísticos e importantes lugares de conexão da aviação mundial. São um exemplo do que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, quer fazer para modernizar o país. O Irã fez mais ataques aos Emirados Árabes Unidos do que a Israel. Dubai, por exemplo, o Emirado de Dubai não tem bases dos Estados Unidos, mas foi atacado. Atacaram o aeroporto de Dubai, um dos mais movimentados do mundo, e o Burj Al Khalifa, o edifício mais alto do mundo, onde há um hotel. O presidente Donald Trump alegou ter dito ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para não bombardear instalações de gás e petróleo, não bombardear a infraestrutura econômica do Irã. Talvez ele não soubesse, mas os Estados Unidos com certeza sabiam. Numa guerra aérea travada em conjunto, os aliados estão em constante comunicação para evitar choques ou abater aviões do aliado. Os dois sabem onde os aviões do outro estão. Há uma semana, os Estados Unidos atacaram a ilha de Kar, o principal terminal de petróleo do Irã, por onde saem 90% das exportações de petróleo do país, mas só bombardearam as instalações militares, deixaram a infraestrutura de gás e petróleo intacta para uso do futuro governo iraniano que Trump gostaria de instalar em Teherã. Nesta semana, o barril de petróleo do tipo Brent rondou os $120 e caiu para 107. Antes da guerra, estava na faixa dos $60. A guerra já custou 22 bilhões de dólares aos contribuintes norte-americanos e o presidente Donald Trump anunciou que vai pedir um orçamento extra de 200 bilhões de dólares para o Departamento da Defesa, o Pentágono.
Depois de ataques a mais de 15 mil alvos, os Estados Unidos e Israel alegam que os contra-ataques do Irã são 90% mais fracos, mas basta um míssil por mês em instalações importantes para gerar pânico no mercado internacional. Mais de 3 mil pessoas morreram no Irã e mais de 1.000 no Líbano, a segunda frente desta guerra, onde Israel enfrenta a milícia extremista xiita Hezbollah, o Partido de Deus, financiada, treinada e armada pelo Irã. Mais de 70 pessoas morreram no Iraque, mais de 30 nas monarquias petroleiras do Golfo Pérsico e 25 em Israel, além de 13 soldados norte-americanos. A principal morte da semana foi de Ari Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã e líder de fato do país, veterano da guerra contra o Iraque, experimentado negociador nuclear, professor de filosofia especializado no filósofo alemão Immanuel Kant e ex-presidente do Majlis, do parlamento iraniano. Larijani era o político mais proeminente do Irã, indicado pelo supremo líder espiritual morto, Ayatollah Khomeini, para tocar o governo, caso Ayatollah Khamenei fosse morto. Então, Larijani era o líder de fato do país, não era um moderado, foi acusado pelos massacres de janeiro, em que morreram pelo menos 6 mil pessoas, talvez 33 mil iranianos na repressão do governo contra uma revolta popular. Mas Larijani era pragmático, sua morte dificulta uma saída diplomática. Mais líderes iranianos foram mortos na semana, como o comandante da milícia Basij, braço da Guarda Revolucionária Iraniana para a Repressão Interna, Gholam Reza Soleimani, o ministro da Informação e o porta-voz da Guarda Revolucionária. Outro líder que estaria no comando do país em meio à guerra, o presidente do parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, desafiou: os Estados Unidos não sabem como começar nem como terminar uma guerra na região. Não vamos ficar sentados vendo os Estados Unidos e o regime sionista instaurar uma nova ordem, disparou Ghalibaf. Regime sionista ou entidade sionista é como os iranianos chamam Israel, que não reconhecem como um país. Sem alívio nas sanções e garantias contra novos ataques, o Irã não deve parar a guerra, usa táticas de guerra assimétrica, mas enfrenta o dilema de ter a infraestrutura militar de repressão arrasada, o que enfraquece o regime, e ao mesmo tempo quer infligir perdas pesadas, suficientemente pesadas, que façam os Estados Unidos e Israel pensar várias vezes antes de uma nova ofensiva. Trump enfrenta ainda uma fissura na sua própria base da ala isolacionista do movimento MAGA, Faça a América Grande de Novo, Make America Great Again, América entendido aí por eles, no caso, Estados Unidos. Há 3 dias, o diretor do Centro Nacional dos Estados Unidos contra o Terrorismo, Joe Kent, pediu demissão, acusando o presidente de travar uma guerra de Israel. Em entrevista coletiva, na quinta-feira, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu alegou que ninguém obriga Trump a fazer o que não quer. Então, esta seria uma guerra dos Estados Unidos, em que Israel é apenas um aliado fiel. Netanyahu afirmou que os programas nucleares de mísseis do Irã estão destruídos, 2 objetivos centrais da guerra, mas admitiu que a queda do regime iraniano depende em ações em terra. Até agora, ele sugeriu que isso fosse feito pelos próprios iranianos. Trump quer sair logo da guerra. Israel, por sua vez, aposta numa guerra de atrito longa, de desgaste, que vai minando a economia e a máquina do Estado iraniano até o colapso do regime. Se Trump retirar os Estados Unidos da guerra, é provavelmente que Israel saia junto, sem derrubar o regime iraniano. Trump nega que vai enviar uma força terrestre, mas 5 mil fuzileiros navais saíram do Japão rumo ao Golfo. Fuzileiros navais são tropas de infantaria embarcadas para realizar operações de assalto anfíbio e ocupação terrestre. Podem ser usadas, por exemplo, para ocupar a ilha de carga ou o lado iraniano do Estreito de Hormuz, o que não seria suficiente para impedir ataques disparados de distâncias maiores. É inegável que os Estados Unidos e Israel ganham a guerra militarmente,
destruíram muito a capacidade militar do Irã, mas estão longe de ganhar politicamente, que é o que interessa. Estão longe de atingir o objetivo de mudança do regime, que é muito difícil sem uma operação terrestre. Em entrevista à CNN norte-americana, o ex-chefe da divisão de reféns e desaparecidos em ação do serviço secreto israelense Mossad, Rami Igra, disse que derrubar o regime exige um movimento, uma liderança e armas. Não há uma posição nem um movimento armado capazes de fazer isso no momento no Irã. A única guerra que foi resolvida com bombardeio aéreo foi a Segunda Guerra Mundial, com as bombas atômicas jogadas pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki, o que parece totalmente fora de questão, apesar da imprevisibilidade e da irresponsabilidade de Trump. E os Estados Unidos não têm tido muito sucesso em mudança de regime desde a pacificação da Segunda Guerra Mundial, em que a Alemanha e o Japão se transformaram em democracias liberais, ricas e aliadas ao Ocidente. Recentemente, houve os fracassos no Afeganistão, no Iraque e na Líbia. A fórmula ideal aplicada na Venezuela, onde a presidente Delcy Rodrigues acaba de demitir o antes poderoso comandante das Forças Armadas, general Vladimir Padrino Lopes, não é replicável. O alvo agora na América Latina é Cuba, que pode pagar o preço da derrota de Trump no Oriente Médio. Também é difícil atingir o outro objetivo da guerra, que é encontrar e remover os 440 quilos de urânio enriquecido a 60%, que estão perto de chegar a 90%, o teor necessário para a bomba atômica. Um analista de segurança israelense considera que um dos piores resultados possíveis será declarar vitória e ir embora, deixando o Irã radicalizado com urânio que possa ser usado em armas nucleares. Para o regime iraniano, a vitória está em sobreviver. É uma guerra existencial em que o regime apela para tudo, inclusive atacar vizinhos, isto isola ainda mais na região, não será esquecido pelos países árabes do Golfo por décadas. Sob pressão, com o aumento da gasolina e o risco de inflação maior a 8 meses de eleições parlamentares de meio de mandato, que podem reduzir significativamente seu poder, Trump pediu ajuda aos aliados. Depois de insultar, desprezar e tarifar e até ameaçar aliados históricos dos Estados Unidos, Trump pediu ajuda da Europa e do Japão, que se negaram a escoltar navios no Estreito de Hormuz, o que os tornaria alvos fáceis numa guerra sobre a qual não foram consultados nem avisados. Na sexta-feira, Trump chamou os aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, a Aliança Militar Ocidental, de covardes por não ajudarem a garantir a segurança da navegação no Estreito de Hormuz. Quando o primeiro-ministro Keir Starmer rejeitou o uso de bases aéreas do Reino Unido no início da guerra, Trump criticou Starmer, dizendo que ele não é Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial. Trump também não é Churchill, nem Franklin Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos durante quase toda a Segunda Guerra Mundial. Em 14 de agosto de 1941, antes dos Estados Unidos entrarem na guerra, Churchill e Roosevelt divulgaram a Carta do Atlântico, lançando as bases da ordem internacional do pós-guerra. A proibição de guerra de conquista, de tomada de territórios pela força, soberania nacional, integridade territorial, o direito de autodeterminação dos povos e livre comércio como meio de promover o desenvolvimento, a paz e a prosperidade. É a ordem internacional que Trump está destruindo. O presidente dos Estados Unidos ainda cometeu a grosseria de lembrar o bombardeio japonês a Pearl Harbor, que levou os Estados Unidos a entrar na Segunda Guerra Mundial, ao receber na Casa Branca a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi. Mais de 20 navios foram atacados no Estreito de Hormuz, por onde passam 20% do petróleo consumido no mundo. O trânsito marítimo caiu em 95%. O Irã está deixando passar navios com destino ou origem na China, que importa 90% do petróleo exportado pelo Irã, e também deixa passar navios de outros países amigos.
A Arábia Saudita está exportando petróleo por oleodutos que vão até o Mar Vermelho, e a Agência Internacional de Energia prometeu liberar 400 milhões de barris de seus estoques reguladores, mas essas medidas correspondem só a 5% do mercado mundial. Ainda faltam 15% para atender o mercado. Depois de 3 semanas, há vários perdedores nesta guerra. O Irã está sendo arrasado, os Estados Unidos estão atolados em novo conflito no Oriente Médio, sem saída fácil. Os países árabes do Golfo sofrem ataques às bases de sua economia e os países em desenvolvimento enfrentam crises de energia e aumento da inflação. A grande beneficiária da guerra é a Rússia. O ditador Vladimir Putin é o grande vencedor. O orçamento para março da Rússia estava apertado, a renda do petróleo e do gás tinha caído 50% em fevereiro, em relação ao ano passado, por causa das sanções dos Estados Unidos, as empresas Rosneft e Lukoil, a queda nas importações da China e da Índia e os preços baixos. O Kremlin acumulou em 2 meses um déficit semelhante ao do ano passado e preparava um corte de 10% nos gastos públicos. O petróleo tipo Brent passou de $59 em dezembro para um pico de $120 nos últimos dias, agora está em 107, mas é um aumento de mais de 80% em relação ao ano passado. Cada $10 a mais no preço do barril dá ao Kremlin mais $1 bilhão e 600 milhões por mês. Uma alta de $20 dá à Rússia 1,5% do produto interno bruto, ou seja, dinheiro suficiente para Putin manter a guerra de agressão contra a Ucrânia. Ao mesmo tempo, a guerra contra o Irã ameaça esgotar o arsenal de mísseis de defesa dos Estados Unidos, que assim não deve fornecê-los mais à Ucrânia. E apesar da pressão em contrário da Europa, Trump suspendeu por um mês o embargo ao petróleo russo na esperança de reduzir os preços. Nem isso, nem a liberação dos estoques da Agência Internacional de Energia, liberação parcial, conseguiram baixar o preço do petróleo. A guerra também reforça a visão imperialista de Putin de um mundo dominado por superpotências militares, com desprezo por uma ordem mundial baseada no multilateralismo e no direito internacional. Trump dá, assim, aval para aventuras militares da China e da Rússia. O presidente dos Estados Unidos adiou indefinidamente a viagem que faria no início de abril à China para retomar as discussões com o ditador Xi Jinping sobre a relação bilateral mais importante do planeta, o comércio e outras questões que afetam o mundo inteiro. Enquanto Trump destrói o Irã, a China investe nas tecnologias do futuro, inteligência artificial, computação quântica, biotecnologia, baterias, carros elétricos, energias renováveis, e lidera setores como painéis solares e coletores de vento. A sobreextensão imperial, quando um país usa suas forças militares acima de sua capacidade econômica, como aconteceu com o Império Britânico, é uma razão da decadência dos impérios, tese central do livro Ascensão e Queda das Grandes Potências, de Paul Kennedy. Trump acelera o declínio relativo dos Estados Unidos. É um mau perdedor. A derrota o enfraqueceria ainda mais e o deixaria mais perigoso. Ele pode abandonar a OTAN, sair aplicando mais tarifaços ou iniciar novas guerras. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Instagram, no Threads, no LinkedIn, no Substack e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau.